Sabe aquele papo de que envelhecer é inevitável? Que depois dos 60 é só ladeira abaixo? Pois é, mentiram para você. Uma equipe da Universidade da Califórnia colocou um grupo de idosos de 73 anos para fazer um protocolo simples durante 8 semanas. O resultado? Eles reverteram sua idade biológica em 15 anos. Sem remédio, sem cirurgia, só com movimentos específicos que ninguém fala, mas que a ciência já provou que funcionam. A maioria das pessoas acha que perder força, equilíbrio e mobilidade é normal com a idade. Só que o que elas não sabem é que dá para frear e até inverter esse processo. Sim, inverter. Existe um tipo de movimento que ativa as células-tronco adormecidas nos músculos. Outro que reconstrói fibras rápidas para te dar aquela agilidade que parecia perdida. E tem até um que muda sua postura de forma tão absurda que te faz parecer até mais jovem. Esses não são exercícios genéricos de revista. São estratégias clínicas validadas por estudos de universidades como Harvard, Copenhagen e Sydney, e reunidas por um cirurgião com mais de 20 anos de experiência em envelhecimento humano. Detalhe: ele próprio diz que nenhum medicamento faz pelo corpo o que esses 5 exercícios fazem. Só que a indústria farmacêutica não ganha nada se você aprender isso aqui. Por isso ninguém te contou antes. Por isso você achava que ficar mais fraco era inevitável. Mas não é. E o mais louco? O primeiro exercício da lista já foi considerado por pesquisadores de Harvard como o que mais se aproxima de uma fonte da juventude real. 78% dos participantes de um estudo apresentaram marcadores celulares de pessoas 20 anos mais jovens, depois de praticar esse único movimento por apenas 12 semanas. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Elevação de calcanhar com foco excêntrico. A maioria das pessoas subestima o poder das panturrilhas. Acham que elas servem só para estética ou para dar um gás na caminhada. Mas depois dos 60, elas se tornam sua linha de defesa contra quedas. E isso pode ser a diferença entre independência e hospital. Quando os músculos das panturrilhas perdem força, o corpo perde a capacidade de se estabilizar diante de qualquer desequilíbrio. E aí, basta um tapete fora do lugar ou um degrau esquecido para tudo desabar. Só que existe um tipo específico de elevação de calcanhar que ativa não só os músculos, mas também o colágeno e até a densidade óssea da parte inferior das pernas. Esse movimento usa o chamado foco excêntrico, ou seja, você sobe rápido, mas desce bem devagar, em 6 segundos cronometrados. E é nesse processo de descida lenta que a mágica acontece. As fibras musculares sofrem microdanos controlados que forçam o corpo a se adaptar, reconstruindo a musculatura de forma mais densa e mais forte. Um estudo com 87 idosos em Copenhagen mostrou que, depois de 12 semanas fazendo esse exercício, os participantes aumentaram a força das panturrilhas em 52%. Mas o mais impressionante foi o reflexo. O tempo de reação para recuperar o equilíbrio caiu em 41%. Isso é o tipo de ganho que pode evitar fraturas, cirurgias e longas internações. Além disso, esse exercício melhora a flexibilidade dos tornozelos, fortalece os tendões e ainda dá aquela sensação de leveza na caminhada, como se estivesse com mais mola nas pernas. E o melhor, você só precisa de uma cadeira firme e dedicação para repetir o padrão certo. Sobe rápido, segura lá em cima. Desce contando até 6. 3 séries. Começa com os 2 pés, depois avança para uma perna só. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. Exercício 2. Ponte de glúteo, com sustentação. O que pouca gente percebe é que a força dos glúteos influencia praticamente tudo: postura, coluna, joelhos, equilíbrio.
e até sua aparência ao caminhar. Só que depois dos 60, acontece um fenômeno chamado amnésia glútea. Os músculos literalmente esquecem como trabalhar. Isso não é exagero, é real. E os efeitos são visíveis. Dores lombares, dificuldade para levantar de cadeiras, andar arrastado, desequilíbrio constante. Mas existe uma forma de acordar esses músculos adormecidos, e é com a ponte de glúteo com sustentação no topo. O movimento parece simples. Você se deita, dobra os joelhos, levanta o quadril, mas o segredo está em segurar por 5 segundos no ponto mais alto, contraindo os glúteos com força total, como se quisesse esmagar uma noz entre as nádegas. Isso ativa profundamente todas as regiões do glúteo e desencadeia a liberação de fatores de crescimento muscular. Um estudo australiano com 94 idosos mostrou que, após 16 semanas fazendo esse exercício, os participantes tiveram um aumento de 63% na força de extensão do quadril. E mais, a velocidade ao caminhar melhorou em 29%, e a dor nas costas caiu em impressionantes 71%. O detalhe que faz a diferença é o controle. Na descida, nada de despencar. São 3 segundos para voltar ao solo. Essa parte também estimula mais fibras e aumenta os ganhos. Quanto mais você foca em usar o glúteo e não a lombar ou os posteriores da coxa, mais eficiente é o exercício. Dá até para colocar a mão nos glúteos para sentir se eles estão contraindo do jeito certo. Com a prática, você pode evoluir para fazer com uma perna só, mas o ideal é dominar bem a versão básica antes. E a mágica? Em 6 semanas, você sente mudanças reais. Sai da cadeira com facilidade, a postura melhora, as dores diminuem. Parece até que o corpo se reorganiza e o músculo que controla tudo volta a funcionar. Mas o próximo exercício vai além da força. Ele ativa algo que você nem vê. Exercício 3. Bird Dog. Modificado. Equilíbrio. Parece uma coisa simples. Até o dia em que ele falha. Um tropeço, uma escorregada e pronto. Queda, lesão, medo de sair de casa. E sabe qual é o pior? Isso não tem nada a ver só com músculos fracos. Tem a ver com um sistema que quase ninguém treina. O senso de propriocepção. Depois dos 60, esse senso vai se apagando. É como se o corpo deixasse de se localizar no espaço. Você perde a noção de onde estão seus pés, seu eixo, seu centro. Mas tem um exercício que literalmente reconecta o cérebro com os músculos. O Bird Dog modificado. Você começa em 4 apoios no chão. Mãos alinhadas com ombros, joelhos com quadris. Aí vem o controle. Você estende bem devagar o braço direito para frente e a perna esquerda para trás. 4 segundos para estender. 5 para segurar. 4 para voltar. É nesse ritmo que o corpo reaprende a se equilibrar. Parece leve, mas por dentro está acontecendo algo poderoso. Os músculos multifídeos, pequenas fibras profundas na coluna, são ativados com intensidade, e o cérebro começa a criar novas conexões nervosas. É literalmente como se você estivesse reprogramando o sistema operacional do seu corpo. Um estudo do Cleveland Clinic mostrou que idosos que praticaram esse movimento por 10 semanas reduziram em 73% o risco de quedas. Além disso, o equilíbrio melhorou em quase 60%. Isso sem peso, sem impacto, só com foco e constância. Se no começo for difícil fazer com braço e perna ao mesmo tempo, tudo bem. Começa com o braço, depois a perna. Vai progredindo. O importante é manter o quadril estável, como se tivesse um copo d'água nas costas e você não pudesse derramar uma gota. E o mais legal é que os resultados aparecem onde menos se espera. Mais firmeza nos passos, menos medo de terrenos irregulares, mais confiança para andar na rua. Mas o próximo exercício, esse vai reativar sua potência explosiva, aquela que parecia perdida desde os 40. Exercício 4. Subida. No degrau,
com impulso de joelho. Lembra daquela sensação de subir escadas sem nem pensar? Ou de pular um degrau com facilidade? Depois dos 60, essa mola nas pernas vai embora. Mas não porque o tempo passou. Ela some porque a gente para de treinar os músculos de ação rápida, as fibras de explosão. Só que essas fibras podem ser reativadas. E o exercício que faz isso de forma cirúrgica é a subida no degrau com impulso de joelho. Ele resgata exatamente aquela força que te permite subir, correr, reagir rápido a um tropeço. É tipo uma viagem no tempo para suas pernas. Você só precisa de um degrau estável. Pode ser o primeiro lance da escada de casa. Sobe com um pé, empurra pelo calcanhar e impulsiona o joelho oposto para cima. Desce com controle e repete. Parece simples, mas esse padrão de movimento recria a capacidade do corpo de gerar força de forma rápida e coordenada. Um estudo com 120 idosos mostrou que, após 6 meses praticando esse exercício, a velocidade para subir escadas aumentou quase 50%. E o risco de fratura no quadril caiu 35%. Isso porque ele ativa os músculos responsáveis por gerar impulso imediato, exatamente os que salvam sua pele numa perda de equilíbrio. Mas tem mais. Esse exercício também melhora a densidade óssea dos quadris e da coluna. Os impactos são controlados, seguros e eficazes. E conforme você evolui, pode aumentar a altura do degrau ou segurar pesos leves nas mãos para intensificar. A respiração também entra no jogo. Exale com força ao subir. Isso cria uma pressão interna que estabiliza a coluna e ajuda na força. E lembre-se, cada repetição tem que ser controlada, sem jogar o corpo para frente, sem embalo. É técnica pura. Com 8 semanas, o que parecia impossível começa a voltar. Subir escadas sem esforço, andar mais rápido, levantar do sofá com facilidade. O corpo responde. Mas o exercício final, esse mexe com tudo ao mesmo tempo e ainda ativa seu cérebro como se fosse um músculo. Exercício 5. Caminhada, do fazendeiro. Com pausa. Esse exercício é o mais subestimado de todos. Parece simples demais para dar resultado. Só que ele ativa tantos sistemas ao mesmo tempo que foi chamado por pesquisadores de Harvard de a fórmula mais próxima da juventude. E tudo o que você precisa é caminhar, com peso e intenção. A caminhada do fazendeiro com pausa é isso. Segurar um peso em cada mão, manter a postura perfeita e andar por 20 passos. Mas a cada 5 passos, você para, segura firme os pesos, contrai tudo, principalmente o abdômen, e conta até 3. Essa pausa cria um estresse positivo no corpo que desencadeia uma série de respostas anti-envelhecimento. Segundo um estudo com 200 idosos, quem praticou esse exercício por 24 semanas teve um aumento de 78% na força de pegada, que é um dos principais indicadores de longevidade. A velocidade ao caminhar aumentou 38%. E os testes cognitivos melhoraram 23%. Sim, o cérebro também muda. Essa pausa sob carga aumenta a produção de BDNF, um fator neurotrófico que estimula o crescimento de novas células cerebrais. Isso impacta diretamente sua memória, sua clareza mental, sua capacidade de tomar decisões. Mas não é só isso. Essa caminhada ativa um mecanismo chamado mecanotransdução. O peso nas mãos envia sinais para o seu esqueleto dizendo: fortaleça os ossos. Resultado? A densidade óssea aumenta. O estudo mostrou ganhos equivalentes a reverter até 10 anos de perda óssea. O segredo é escolher um peso que desafie, mas não comprometa a postura. Ombros para trás, peito aberto, abdômen contraído, passos firmes. Durante as pausas, respire fundo, segure o ar e ative tudo. 3 séries, sempre com descanso entre elas. Com o tempo, aumente o peso. 2 quilos a mais por mão a cada 2 semanas, se estiver confortável.
Em 12 semanas, a diferença é absurda. Postura mais ereta, tarefas do dia a dia mais leves, memória mais afiada. É como se o corpo e a mente entrassem em modo reconstrução. E a chave de tudo isso foi o movimento. Sabe o que esses 5 exercícios têm em comum? Nenhum deles exige equipamentos caros, academias de luxo ou rotinas mirabolantes. Só exigem compromisso. E a verdade é simples. O corpo humano foi feito para se mover. E quando você dá os estímulos certos, ele responde. Aquele estudo com os idosos de 73 anos não foi um milagre. Foi ciência. Foi consistência. E foi prova viva de que é possível reverter o envelhecimento. Não no calendário, mas na prática. Porque o que importa não é quantos anos você tem, mas o que ainda consegue fazer com eles. Quando você ativa seus glúteos, fortalece suas panturrilhas, reacende sua propriocepção, recupera sua potência e reforça seu esqueleto, não está só treinando. Está dizendo ao seu corpo, eu ainda estou aqui e não vou parar. A indústria não quer que você saiba disso, porque não dá lucro ensinar exercício gratuito. Mas informação é poder. E agora, você tem ele nas mãos. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser rever esse treino completo, volta desde o começo e salva esse vídeo como seu protocolo pessoal de juventude em movimento.